Bom dia, crianças! Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Hoje nós temos aula de português, matemática e ciências. Em português, nós vamos continuar falando sobre conjugação verbal e hoje nós vamos falar sobre os tempos verbais. Vamos começar falando sobre o presente. Lembrando que os tempos verbais são presente, passado e futuro. Hoje nós vamos falar sobre o presente, viu? O presente indica principalmente uma ação, que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Esse tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá no futuro próximo, ou enfatizar fatos ocorridos no passado, num relato dos mesmos. Frases com verbos no presente do indicativo. Minha avó vai ao supermercado agora. Vai está conjugado no presente. Todos os dias eu como banana com aveia no café da manhã. O verbo aí é como, conjugado no presente. Eu preciso de sua ajuda nesse exato momento. Verbo preciso, conjugado no presente. As terminações do presente. Quando eu conjugo um verbo no presente, eu tenho que analisar se ele é terminado em ar, ou ir, para poder saber como é que ele vai ser conjugado. Vamos entender. Primeira conjugação. Verbos terminados em ar. Verbos terminados em ar. É a primeira conjugação. Eu pego lá o verbo, vamos pensar aqui, sentar. Vamos começar a conjugar. Tem aí eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembram aí o que é o radical da palavra? O radical é aquela parte do início da palavra que não muda. Então, aqui vai ser o radical, mas o final que a palavra vai passar a ter quando conjugada para essa pessoa aqui. Para eu. Vamos lá. Sentar. Eu sento. Vamos colocar aqui. O radical da palavra sento é esse, N, T. Esse é o radical da palavra sento. Sentar, do verbo sentar, o radical é sente. Eu sento. Conjugado na primeira pessoa termina em O. Tu sentas. Segunda pessoa, as. Ele senta. Primeira pessoa do plural. Nós sentamos. Sente, mas amos. Vós sente, C-E-N-T, as. E eles sentam. Ou seja, o AR, a terminação AR, foi substituída por O, as, a. Amos, as e am. Ok? Isso é para os verbos terminados em ar. Aí ficou. Eu sento, tu sentas, ele senta, nós sentamos, vós sentais e eles sentam. Verbos terminados em ar, verbos regulares terminados em ar, eles vão ser conjugados com, na primeira pessoa, eu, ele vai terminar em O. Tu, ele vai terminar em as. Ele vai terminar em a. Nós, ele vai terminar em amos. Vós, ele tem que terminar em as. E eles terminam em ão. Já na segunda conjugação, verbos terminados em er. Vamos pensar aqui um verbo beber. O radical do verbo beber é B, E, B. Fica um pouquinho ruim para escrever, mas dá para entender. Beber, é B. Beber, termina em er. O radical é B. Aí agora vai mudar o final. Eu bebo, termina em O também, igual a conjugação ar, mas algumas coisinhas vão mudar aqui. Tu bebes. Diferente da conjugação as aqui, ou da conjugação ar, ni tu terminava em as. Aqui já termina em es. Tu bebes, ele bebe, termina em e.
Nós bebemos, termina em emos. Veja que na conjugação ar terminava em amos. Com verbos terminados em er, termina em emos. Vós bebeis, termina em eis. Conjugação ar terminava em ais. Aqui agora termina em eis. E eles bebem, termina em. Na conjugação ar terminava em ão. Aí ficou eu bebo, tu bebes, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis e eles bebem. Verbos terminados em ir. Vamos pensar aqui em um verbo terminado em ir. Dormir. Qual é o radical de dormir? D, O, re, me. Dor. É D, O, re, me. Aí vem o final ir, dormir. Eu durmo. Muda já aqui, ó. Já vai substituir o O por um U. Eu durmo. Tu dormes. Ele dorme. Nós dormimos. Vós dormis. E eles dormem. Ok? Mudou aqui, ó, só no eu. Porque o durmo ficou com o U. Sofreu uma alteraçãozinha. Mas o final foi o mesmo. Verbos terminados em ir terminam em o, es, imos, is e em. A próxima atividade que vocês vão fazer vai ser justamente conjugar os verbos. Então, vocês vão poder usar essa tabela aqui. Vamos lá. Primeiramente, a Pró trouxe os exemplos aqui. Primeira conjugação. Eu trouxe aqui o verbo estudar. Observe, verbo estudar, terminação ar. Eu estudo, observem que eu coloquei em vermelho aí as finalizações das palavras. E o radical aí, ó, é estude. É estuda, até o D, o radical. Aí observem que o radical não vai mudar, só o que está mudando é o final da frase, o final da palavra. Eu estudo, terminou em O. Tu estudas, terminou em as. Ele estuda, terminou em a. Nós estudamos, terminou em mos. Vós estudais, terminou em ais. E eles estudam, terminou em ão. Verbo aprender, terminado em er, segunda conjugação. O radical aí é aprende, até o D. Esse radical não sofreu modificação, ele continua do mesmo jeito. O que vai mudar é somente o final da palavra. Eu aprendo, termina em O. Tu aprendes, termina em es. Ele aprende, termina em e. Nós aprendemos, termina em mos. Vós aprendeis, termina em eis. E eles aprendem, termina em. Terceira conjugação, coloquei aí o verbo dividir, terminação ir. O radical aí é DIVI, D, divide. O que vai mudar vai ser a última letra. Eu divido, termina em O. Tu divides, termina em es. Ele divide, termina em e. Nós dividimos, termina em mos. Vós dividis, termina em is. E eles dividem, termina em. Na atividade, vocês vão conjugar aí. Conjugue os verbos abaixo para o presente. Verbo sentar, comer, dormir e estudar. Para conseguir responder corretamente, vocês vão olhar a terminação desses verbos. O primeiro verbo aí termina em ar. Você pode voltar nessa tabela aqui e olhar como é que eu conjugo os verbos terminados em ar. Aí você vai colocar lá eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí vai conjugar o verbo e ver que cada verbo vai terminar em de um jeito. O, as, a, amos, ais e ão. Não tem erro. Segunda palavra, verbo comer. Terminação é R.
Você volta lá também e vê quais são as terminações para o verbo que termina em ER. É o, es, emos, eis e em. Depois dormir, terminação IR, você pode voltar lá naquela tabela também. E depois o verbo estudar, terminação AR. Você volta lá e vê como é que vai terminar. O radical se mantém e você vê qual vai ser a modificação de acordo com a conjugação para cada pessoa do tempo, para cada pronome, tá certo? Então, acopiem essa atividade no caderno e respondam. Conjugue os verbos abaixo para o presente. Presente, viu? Não é passado nem futuro, é presente. Hoje nós falamos sobre o presente. Verbo sentar, verbo comer, dormir e estudar, tá certo? Segunda questão. Passe as frases abaixo para o presente. Eu estive no parque. Estive é passado. Passa para o presente. Eu estou no parque. Então, vocês vão praticamente procurar o verbo nessa frase. Exemplo, essa letra A que a Pro ajudou a responder. O verbo é estive, do verbo estar. Eu estive no parque. Passar esse verbo para o presente. Eu estou no parque. Nas outras B, C e D, também procurem qual é o verbo e passem ele para o presente. Tá certo? Copiem aí primeira e segunda questão no caderno e respondam. Essa primeira questão vocês vão ter que saltar muitas linhas. Monta a tabela direitinho. Já anota aí, ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, aí, ó, 3, 6 linhas, saltam as 8 linhas para ficar organizada a tabela, tá certo? Para poder copiar a segunda questão. Aí, copiem a segunda questão, respondam e enviem lá no grupo. Em Ciências, páginas 138 e 139. Nós vamos construir uma ampulheta. Que tal construir uma ampulheta? Os relógios, os cronômetros atuais, dependendo do modelo, são capazes de marcar o tempo com uma boa precisão. Assim, podemos contar quantos segundos, quantos minutos e quantas horas se passaram entre dois momentos. Mas existe um intervalo antigo, existe um invento antigo e simples que também pode ser usado para medir o intervalo de tempo. Estamos falando da ampulheta. Esse dispositivo que usa a queda de areia entre dois compartimentos pode indicar a passagem de tempo. Observem aí do lado a foto de uma ampulheta. A ampulheta é um instrumento, dos instrumentos mais antigos utilizados para medir o tempo. Vocês vão precisar de 2 garrafas PETs bem pequenas, com tampa. Quanto menor, melhor. Pode ser aquela garrafinha de refrigerante, aquela bem pequenininha. E pode ser a garrafa de água mineral. A preferência é que seja a garrafinha de refrigerante, aquela pequenininha. Pode ser a redondinha, pode ser aquela comprida também, tá certo? Vocês vão precisar de 2 garrafinhas daquela, um pouco de areia, um pouco de corante, mas esse corante não precisa, é só para colorir a areia. Então, vocês podem usar a areia normal. Fita adesiva e um relógio. Então, aí, ó, 2 garrafinhas, areia, fita adesiva e um relógio. O relógio é só para a gente medir o tempo que a areia cai. Então, pode ser com o celular mesmo, tá? Como fazer? As 2 tampas deverão ser perfuradas para mas essa é uma tarefa para o seu professor. Peçam aos pais de vocês para fazerem um furinho na tampa. Mas vocês não vão fazer um furo grande. Se furar um buraco muito grande, a areia vai passar muito rápido. Tem que ser um furinho pequeno, mais ou menos assim... Deixa eu ver... Já para procurar uma referência. Mais fino do que a grossura de um lápis. Você pega lá a pontinha do seu lápis e mede mais ou menos assim do tamanho da ponta de um lápis, tá? Pequenininho. Não precisa ser um buraco largo, senão a areia vai cair muito rápido, não vai dar tempo você medir. Você coloca aí um buraquinho estreito. Depois vocês vão tampar bem, enrosca a tampa nas garrafas. E em uma das garrafas você vai colocar a areia até aproximadamente a metade. Então, uma das garrafas você enche de areia até mais ou menos a metade dela. Depois coloca a tampa já furada e enrosca a tampa com cuidado. Depois você vai fazer o seguinte. Agora, coloque sobre a mesa a garrafa fechada com areia. Coloca a garrafa fechada em cima da mesa. E em cima dela coloca a garrafa que vai estar vazia. Aí você vai passar uma fita adesiva, encosta as tampas para os furos ficarem certos um com o outro. Quando você for furar, pede a sua mãe para furar as 2 tampas juntos, que aí os buracos vão ficar alinhados.
Aí você vai alinhar os dois buraquinhos um com o outro, eles têm que ficar certinho um com o outro. Aí vocês vão passar uma fita adesiva. Para finalizar essa ampulheta, fixe a fita adesiva nas duas garrafas. Olhem aí, ó. Aí vocês vão colocar em pé na mesa. Depois disso, é só pegar assim, ó. Ela vai estar assim. Faz de conta que aqui é a minha garrafa embaixo e aqui é a minha garrafa em cima. A areia tá aqui embaixo, como a água da pró tá aqui embaixo. Você vai pegar e vai virar. Quando você virar, aqui a água desceu ligeiro. A areia vai começar a descer devagarzinho, pelo furinho que vai ter nas tampas. Aí, quando a areia começar a descer, vocês vão medir quanto tempo vai levar para a areia de cima descer para a garrafa de baixo. Aí, vocês vão responder a primeira questão. Quantos minutos essa ampulheta é capaz de medir? Meça lá o tempo que a sua areia vai demorar para cair, depois anote. Aí, como você chegou a esse valor? Vocês podem estar usando o cronômetro do celular da mãe de vocês, do de vocês. Quando eu virar a areia, liga o cronômetro e mede quanto tempo vai demorar para a areia cair na outra garrafa, cair toda a areia, tá certo? Segunda questão. Anote agora os valores que foram medidos por seus colegas. Todos deverão mandar lá no grupo. Pró, minha ampulheta mediu 2 minutos. Pró, minha ampulheta mediu só 1 minuto. Pró, minha ampulheta mediu 5 minutos. Aí, de acordo com o que os colegas de vocês forem mandando lá no grupo, vocês vão anotar. O nome do colega, quanto tempo a ampulheta dele mediu. O nome do outro colega, quanto tempo a ampulheta dele mediu. Tá certo? Então, vão ter que estar acompanhando lá no grupo os colegas mandando os valores dos tempos das ampulhetas deles, tá certo? E terceira questão. Depois vocês vão comparar os valores. Os valores medidos por seus colegas são iguais ou são diferentes? E por que isso ocorre? Aí você vai explicar se são iguais ou são diferentes e dizer por que isso acontece, tá bom? Isso daí é na página 138 e 139 de Ciências. E em Matemática, são probleminhas de revisão. A gente vai responder os problemas na página 178 e 179. São algumas questões de cálculos. Vocês vão responder essas atividades e enviarem lá no grupo. Atividade de português no caderno para fazer uma conjugação verbal. Atividade de ciências para fazer uma ampulheta. E atividade de matemática para responder a atividade de revisão com probleminhas matemáticos, tá certo? Respondam essas atividades e enviem lá no grupo que a pró vai estar olhando a atividade de cada um de vocês.